Tropas norte-coreanas estão na Rússia e estão enfrentando as forças ucranianas. Essa movimentação extremamente surpreendente que envolve as forças de Kim Jong-un e Putin tem colocado medo em Xi Jinping. A China não vê com bons olhos a escalada do conflito na Europa e, nesse vídeo, vamos descobrir o motivo. Tudo começou quando a Coreia do Norte enviou 1.500 soldados para a Rússia para treino no dia 18 de outubro. A agência de espionagem da Coreia do Sul descobriu o fato e descreveu a medida como o primeiro passo no envolvimento militar da Coreia do Norte na guerra contra a Ucrânia. A nação transportou seus combatentes em 7 navios russos no início de outubro. As unidades já haviam sido inspecionadas pessoalmente pelo líder norte-coreano. O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul também disse que grandes aeronaves de transporte russas viajam de Vladivostok até Pyongyang, capital norte-coreana. Um dia antes, Zelensky afirmou aos jornalistas em uma cúpula da OTAN que os coreanos enviaram 10.000 soldados para a guerra. Ainda no dia 18, Andriy Sybiha, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, disse que a Coreia do Norte está ajudando a agressão russa contra a Ucrânia com armas e militares. Sybiha acusou Moscou de intensificar sua agressão ao envolver o país asiático. O ministro também disse que a comunidade euro-atlântica deveria se atentar para uma possível invasão da Europa por uma força conjunta de Rússia e Coreia do Norte. A mídia sul-coreana noticiou que havia um envio de 12.000 soldados. A intervenção marcaria a primeira vez que o país participa de uma guerra internacional. Kim Jong-un tem um dos maiores exércitos do mundo, com mais de 1 milhão de soldados. A Coreia do Sul disse que os 1.500 soldados para treinamento foram enviados para áreas no extremo leste da Rússia. Acrescentou que os soldados receberam uniformes militares russos e armas de fabricação russa. Documentos de identificação falsos de residentes siberianos com aparência de norte-coreanos foram emitidos. É provável que isso tenha sido feito para disfarçar os norte-coreanos de soldados russos e ocultar seu envolvimento no campo de batalha. Uma semana antes, um porta-voz do Kremlin disse que a participação da Coreia do Norte na guerra era uma farsa. No entanto, no dia 28 de outubro, o secretário-geral Mark Rutte, da organização no Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, confirmou que soldados da Coreia do Norte foram enviados à Rússia para lutar ao lado de Moscou contra a Ucrânia. Rutte disse que o envio representa uma escalada significativa da guerra ilegal da Rússia. Confirmou as informações antes levantadas por Zelensky e a Coreia do Sul. O mundo pode ver claramente o que a Rússia realmente quer: a continuação da guerra. O envolvimento efetivo da Coreia do Norte nos combates deve receber uma resposta, não com olhos fechados e comentários hesitantes, mas com uma pressão significativa, tanto sobre Moscou quanto sobre Pyongyang, em defesa da Carta da ONU, e para punir a escalada, afirmou o presidente ucraniano. Segundo informações da inteligência militar ucraniana, as primeiras unidades norte-coreanas foram enviadas para a região de Kursk, na fronteira com a Rússia. A organização também disse que o treinamento das tropas está ocorrendo em 5 bases militares. Em resposta, o presidente russo Vladimir Putin diz que pode fazer o que quiser para garantir a segurança da Rússia. Durante a cúpula do BRICS, ocorrida no mês passado, Putin não negou as alegações de que a Coreia do Norte enviou tropas para a Rússia, mas disse que cabe a Moscou executar sua cláusula de defesa mútua com Pyongyang, e também acusou o Ocidente de intensificar a guerra na Ucrânia e a OTAN de estar diretamente envolvida na guerra. De acordo com o presidente, o exército russo está avançando por todas as frentes de batalha no território ucraniano e encurralou um grande número de tropas na região de Kursk. Em meio à polêmica, parlamentares russos ratificaram um pacto com a Coreia do Norte que prevê assistência militar mútua. Apesar da OTAN confirmar que os norte-coreanos estavam na Rússia, diversas organizações passaram a mencionar números. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul, no dia 5 de novembro, voltou atrás no número de 12.000 soldados e confirmou os 10.000 que Zelensky havia falado. O comentário foi feito horas depois do Pentágono dizer que havia pelo menos 10.000 soldados de Kim Jong-un em Kursk. Jeon Ha-kyu, porta-voz do Ministério da Defesa, não tinha informações sobre os norte-coreanos estarem envolvidos em combate. Porém, uma reportagem da mídia sul-coreana
citou uma autoridade governamental não identificada ao dizer que 40 soldados norte-coreanos foram mortos em campo de batalha. Se a autoridade é G1, ninguém sabe. Depois, Zelensky confirmou os primeiros confrontos ucranianos com tropas norte-coreanas e afirmou que os conflitos abriram caminho para mais instabilidade no mundo. O ministro da Defesa ucraniana, Rustem Umerov, também confirmou os combates. Zelensky agradeceu, ao falar com a imprensa, àqueles no mundo que, segundo ele, reagiram à presença de tropas norte-coreanas. Não apenas com palavras, mas com o que estão preparando ações para apoiar nossa defesa. Umerov explicou à televisão coreana, a KBS, que a identificação dos norte-coreanos poderia levar tempo. Segundo ele, os militares russos estavam tentando disfarçar os novos aliados de Buríates, um grupo étnico mongol de regiões da Sibéria. Para a televisão coreana, o ministro também disse que um total de 15 mil soldados poderiam ser mobilizados ao longo das partes nordeste, leste e sudeste da linha de frente de 1.000 quilômetros na Ucrânia. Acontece que Xi Jinping não vê essa aproximação da Coreia do Norte com a Rússia com bons olhos. A China busca um relacionamento com um nível razoável e alto de controle sobre a Coreia do Norte, diz Christopher Green, analista do International Crisis Group. E o relacionamento da Coreia do Norte com a Rússia ameaça minar isso. Se o líder chinês Xi Jinping não for capaz de moldar a aliança Putin-Kim para atender aos seus interesses, a China pode acabar presa no meio de um imbróglio internacional, em um momento em que o Ocidente está cada vez mais bravo e ansioso. Os aliados da China parecem cada vez mais estarem fora do seu controle. Pequim, o parceiro mais importante da tríade, busca ser o líder estável de uma nova ordem mundial, uma que não seja liderada pelos Estados Unidos. Mas está sendo difícil conseguir essa ordem, justamente quando um aliado começou uma guerra na Europa e outro é acusado de ajudar na invasão. A China está descontente com a maneira como as coisas estão indo, diz Green. Mas eles estão tentando manter seu descontentamento relativamente em silêncio. O regime de Kim Jong-un certamente teria dificuldades para sobreviver sem seu maior apoiador, a China, que responde por mais de 90% do comércio exterior, incluindo alimentos e combustíveis. Desde o colapso da União Soviética, a Coreia do Norte não teve outra escolha a não ser manter boas relações com a China, que tem sido sua única apoiadora, diz Green. Mas agora ele acrescenta: a Rússia está oferecendo uma alternativa e os norte-coreanos estão buscando explorar isso. Mao Zedong, o primeiro líder da República Popular da China, comparou o relacionamento entre Pequim e Pyongyang à proximidade entre lábios e dentes. Se os lábios se forem, os dentes ficarão frios. Agora Pequim se vê sofrendo com a falta de gratidão, já que os lábios de Kim estão beijando em outro lugar, de acordo com o sociólogo Aidan Foster Carter, que estuda a Coreia do Norte há várias décadas. A Coreia do Norte tem sido consistentemente a camarada do inferno para a Rússia e a China. Eles pegam o máximo de dinheiro que podem e fazem o que querem. Analistas notaram que Kim tem bajulado Putin consistentemente em vez de Xi no último ano. Embora Kim não se encontre com Xi Jinping desde 2019, ele se reuniu com Putin 2 vezes no último ano ou mais. A invasão da Ucrânia pela Rússia aproximou os 2 líderes sancionados mais do que nunca. Putin busca mais apoio para sua guerra e Kim quer reforçar seu regime com alianças e atenção. Os Estados Unidos estimam que Kim vendeu mais de 1 milhão de projéteis de artilharia e foguetes Grad para Moscou para uso na Ucrânia, o que a Coreia do Norte nega. Mas não há dúvida de que Kim e Putin intensificaram sua cooperação após assinar um pacto de segurança em junho para ajudar um ao outro em caso de agressão contra qualquer um dos países. Observamos uma linguagem muito rígida e formal com Xi Jinping na ocasião, o que é, na verdade, um evento historicamente importante. O aniversário de 75 anos das relações da República Popular da China, diz Foster Carter. Mas no aniversário de Putin, Kim o chama de meu camarada mais próximo. Se você é Xi Jinping, o que é que você pensaria ouvindo isso? Não é exagero dizer que uma fala dessas provoca, no mínimo, um pouquinho de ciúmes, né? Mas o que é que a China pode fazer diante disso? É difícil saber o que Xi Jinping pensa, porque a China não mostrou que pretende interferir na aliança Rússia-Coreia do Norte.
Os Estados Unidos percebem a inquietação de Pequim e pela primeira vez os dois rivais podem ter objetivos semelhantes. Na semana passada, autoridades do Departamento de Estado levantaram a questão das tropas norte-coreanas na Rússia com diplomatas chineses. Pequim tem opções. No passado, eles cortaram o fornecimento de petróleo e carvão para a Coreia do Norte e cumpriram as sanções lideradas pelos Estados Unidos para conter o programa nuclear de Pyongyang. Uma Coreia do Sul com armas nucleares ou uma OTAN do leste asiático não são ideias em uma região onde a China quer maior influência. Um Kim encorajado também poderia atrair uma demonstração mais forte de apoio dos Estados Unidos para seus aliados, Seul e Tóquio. Agora, Pequim teme que a aliança com a Rússia possa desestabilizar a Coreia do Norte. Especialistas acreditam que é improvável que Xi Jinping faça algo drástico, porque a China precisa de uma Coreia do Norte estável, mas Kim também pode ser forçado a tomar uma decisão. Embora a Rússia esteja pagando por bombas e tropas, diz Foster Carter, é a China que realmente manteve a Coreia do Norte funcionando todo esse tempo, e muitas vezes com os dentes cerrados. Só me pergunto em que ponto Pequim se voltará contra Pyongyang, diz o sociólogo. Se até Xi Jinping está temendo as ações em conjunto de Kim Jong-un e Putin, talvez nós e o mundo ocidental devêssemos fazer o mesmo. A questão internacional é complexa o bastante para até mesmo países distantes do conflito se preocuparem. Você aí, acha que a questão pode escalar ainda mais? Será que mais norte-coreanos serão enviados? Eles vão fazer a diferença na guerra? Só o tempo dirá. Até a próxima.